Os leões são um dos animais mais mortais da natureza. Eles são astutos, ferozes e, acima de tudo, dominam seu território com força brutal. Mas o que acontece quando um desses predadores de topo enfrenta um verdadeiro tanque de animal? Uma verdadeira fera musculosa que pesa 4 vezes mais que um leão, com enormes chifres afiados como navalhas saindo da cabeça. O resultado talvez seja exatamente o que você espera, ou talvez não tenha nada a ver com o que você imagina. Esse felino feroz cometeu o erro de escolher a presa errada e pagou o preço máximo sendo dilacerado até a morte, em um confronto brutal. Isso não deixou dúvidas sobre quem é o verdadeiro rei daquela selva em particular. Conhecido como Morte Negra ou Ceifador de Viúvas, esse bovídeo africano é infame por esse motivo. Ele prospera nos ambientes mais hostis, enfrentando as criaturas mais perigosas do planeta, onde, na maioria das vezes, sai vitorioso. Conheça o matador de leões turbinado, o poderoso búfalo africano. É uma noite escaldante. Em julho de 2004, o caçador experiente Bob Fontana está à espreita dos grandes predadores da savana selvagem da Tanzânia. Para contextualizar, os animais de grande porte da África é um termo criado por caçadores para se referir aos 5 animais mais difíceis de caçar a pé no continente africano. Isso inclui leões, leopardos, rinocerontes, elefantes e o protagonista do vídeo de hoje, o búfalo africano. Depois do que parece uma eternidade revirando cada pedra, Bob finalmente encontra ouro e avista algo espreitando atrás de um arbusto. Ele levanta seu rifle, pronto para puxar o gatilho, quando, do nada, o chão sob seus pés começa a tremer como uma folha. Com a chegada do mais imprevisível dos Big Five, antes mesmo que ele possa piscar para ver o que está vindo, um par de chifres pretos mortais avança contra ele, levantando-o do chão e jogando-o como uma marionete esfarrapada. Num piscar de olhos, a fera ataca novamente e acerta um golpe fatal em sua cabeça. Quem estava no local poderia dizer que Bob morreu antes mesmo de tocar o chão, e o assassino, como era de se esperar, foi o ceifador, o mortal búfalo africano em pessoa. Isso, porém, é só um dos motivos pelos quais essas feras merecem respeito no reino animal. Antes de falar dos outros, vamos apresentá-las direito. Syncerus cafer, mais conhecido como búfalo africano, é uma fera bovina, vivendo em pântanos, planícies alagadas, mopanes, savanas e nas densas florestas das principais montanhas da África, onde a água nunca está longe. Sendo um dos bovinos mais conhecidos, esse verdadeiro tanque animal é dividido em 5 subespécies, com o búfalo do cabo sendo o maior de todos. Eles podem pesar entre 251 mil quilos e medir de 1 a 1,7 metros de altura. Tem corpos longos e robustos, com pernas semelhantes a troncos de árvore, o que lhes confere postura mais baixa e poderosa que outros grandes bovídeos. Na África, esses gigantes são conhecidos como alguns dos animais mais perigosos do continente, com fama justificada. A maior arma em seu arsenal é, como você deve ter imaginado, os chifres afiados e curvados que eles ostentam. Com bases muito próximas, esses chifres criam um escudo forte e sólido no topo da cabeça, chamado de boss. Depois, eles descem e se curvam para cima e fora, às vezes enrolando para dentro ou até para trás nos maiores touros. Essas armas letais podem se estender até impressionantes. 1 metro, com o recorde chegando a incríveis 1,60 metro. Só para colocar isso em perspectiva para você, isso é apenas alguns centímetros mais baixo do que a altura de um ser humano médio. Agora imagine algo assim vindo em sua direção a toda velocidade, determinado a te derrubar e a destruir qualquer coisa que esteja entre você e ele. As chances de sobrevivência são mínimas. Todos os anos, essas feras selvagens chifram, pisoteiam e matam mais de 200 pessoas para liberar o máximo de poder. Ao colidir com algo, o animal mantém o perfil baixo, com o topo da cabeça abaixo da linha das costas. As patas dianteiras são mais largas do que as traseiras. Projetada para suportar toda a força e peso concentrados na parte da frente, essa estrutura deixa a traseira leve, tornando esse bicho incrivelmente ágil. Além disso, eles são extremamente imprevisíveis, especialmente quando estão feridos ou encurralados em comunidades de caça.
Dizem que são os mortos que se levantam e te matam. Embora isso, é claro, seja uma referência metafórica, na realidade, um búfalo africano abatido sempre é abordado por trás. Você nunca sabe se eles vão se levantar e desencadear um contra-ataque brutal, mesmo estando crivados de balas dos tiros. Esse temperamento imprevisível é o que os leva a enfrentar o predador mais temido da natureza, os leões selvagens. Em algumas regiões da África, os búfalos são a principal fonte de alimento para os leões, mas derrubar um búfalo africano adulto é uma tarefa quase impossível para um leão sozinho. Quando esse grande felino se aproxima de um búfalo, fazendo-o se sentir ameaçado, o enorme bovino emite uma série de bufadas ameaçadoras e bate seus cascos colossais como um aviso. Mas isso raramente intimida o leão, que é igualmente assustador. Então, esses brutos gigantes com seus chifres longos e afiados como navalhas, disparam em uma investida brutal, mirando diretamente nos pontos mais vulneráveis do leão. Se esse felino não se mover rápido o suficiente, pode ser chifrado, lançado para o alto como um boneco de pano e depois pisoteado sob os cascos poderosos do búfalo. A força bruta dessa investida pode mudar tudo num instante, transformando o caçador em presa. E mesmo que o leão consiga desviar do ataque inicial, o búfalo não terminou. Ele vai girar com uma agilidade surpreendente, tentando desferir outro golpe devastador, usando aqueles chifres como um machado de carrasco selvagem. Por causa dessa força bruta e ferocidade, quase sempre é preciso uma alcateia inteira para derrubar um único búfalo adulto. Os leões sabem que estão jogando um jogo perigoso e não levam isso na brincadeira. Eles vão circular o rebanho, escolhendo o alvo mais fraco ou mais isolado. Mas mesmo assim, o búfalo não vai cair sem lutar. Eles também se unem e, à medida que os leões se aproximam, eles se agrupam, formando uma parede de músculos e chifres, prontos para defender os seus com a própria vida. Quando a batalha começa, um caos. Os leões lançam seu ataque com garras e dentes brilhando enquanto tentam agarrar as costas ou o pescoço do búfalo. Mas o búfalo revida com tudo o que tem, se debatendo, dando coices e balançando aqueles chifres mortais. Isso não é apenas uma luta, é um confronto brutal de instinto puro e ferocidade implacável, onde qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Rebanhos de búfalos africanos adultos normalmente expulsam leões com facilidade, mesmo quando a alcateia derruba um adulto. Muitos leões saem com cortes profundos e ossos quebrados, e isso se conseguirem sair andando. Além disso, essas feras implacáveis são conhecidas por guardar rancor e buscar vingança. Esse chamado rei da selva cometeu um crime. Ele derrubou um dos búfalos africanos, e agora o resto do rebanho quer vingança. Bovinos enfurecidos forçam o grande felino a subir rapidamente em uma árvore para se salvar. O leão fica preso na árvore por 2 horas exaustivas, agarrando-se aos galhos para não ser chifrado até a morte pelo rebanho vingativo. Mas esse confronto final não termina apenas com os leões. Esses búfalos irritados também encontram outros membros dos 5 grandes da África, levando a confrontos violentos com quase todos. Sejam rinocerontes, elefantes, leopardos ou até crocodilos, hienas, cães selvagens, qualquer coisa que você imaginar, eles vão enfrentar. E em quase todos os encontros, as cobras são tão mortais quanto imprevisíveis. O búfalo africano é um dos principais herbívoros da África e isso não é por acaso. Na hora de se alimentar, eles usam suas línguas ásperas e um conjunto largo de incisivos para rasgar a grama, muito mais rápido do que a maioria dos outros herbívoros do continente. Seu estômago com 4 câmaras decompõe fibras vegetais resistentes, extraindo o máximo de nutrientes para alimentar seu grande corpo. Por estarem próximos da água, esses caras são ótimos nadadores e mergulham nos rios sem medo para buscar pastos mais verdes. E não é só isso. Eles conseguem engolir impressionantes 28,8 litros de água em apenas alguns minutos. Um búfalo africano se aproxima, manadas de vários tamanhos, com grupo central de fêmeas e filhotes, organizados em rígida hierarquia de dominância. Ao redor desse grupo central estão manadas menores de machos de posição inferior,
machos e fêmeas dominantes, e animais mais velhos ou menos capazes. Além disso, esses gigantes selvagens têm comportamentos sociais realmente fascinantes. Quando chega a hora de descansar, as fêmeas se levantam, se movimentam e se deitam novamente na direção que acreditam ser a que devem seguir. Após uma hora desse ritual de mudanças, elas seguem na direção escolhida por todas. Esse processo de tomada de decisão é um esforço coletivo, não ditado por hierarquia ou dominância, mas sim como uma espécie de consenso comunitário. Quando há perigo e predadores atacam, o rebanho se une como fortaleza. Filhotes ficam no centro, cercados pelos adultos em círculo protetor. Os búfalos mais externos assumem o papel de defensores, seja lançando ataques ferozes contra os predadores ou emitindo avisos altos. Essa frente unida torna extremamente difícil para os predadores isolarem e atacarem um indivíduo, transformando o rebanho em uma parede quase impenetrável de carne e fúria. E se por acaso os grandes felinos conseguirem isolar um indivíduo durante um ataque, não há chance de que o restante simplesmente o deixe ao seu destino. Esse búfalo enorme ficou preso em uma saliência de um afloramento ao tentar escapar dos leões. Os predadores pensaram: "Ei, conseguimos uma presa fácil aqui." Mas é claro que o rebanho avançou, expulsando os leões e resgatando o indivíduo. As búfalas africanas atingem a maturidade sexual aos 5 anos, enquanto os machos, geralmente entre 4 e 6 anos. Esses animais sincronizam o acasalamento e nascimento dos filhotes com as estações chuvosas. Agora, quando a fêmea entra no cio, o touro fica em alerta, observando e fazendo tudo para afastar rivais. Mas isso não é fácil. As fêmeas são esquivas, e seu cheiro atrai machos de todas as direções, levando a confrontos ferozes entre os rivais. Apenas o touro mais dominante permanece ao lado dela até que ela esteja pronta para acasalar. Após o acasalamento, as vacas passam por um longo período de gestação de aproximadamente 11,5 meses antes de dar à luz. O filhote recém-nascido se esconde na vegetação e mama da mãe até ficar forte para se juntar ao rebanho. Na natureza, os búfalos africanos vivem em média 11 anos, mas alguns podem chegar a 22. A maior ameaça ao búfalo africano é a destruição do seu habitat, devido à diminuição dos territórios, expansão dos assentamentos e o pastoreio incessante do gado. Além disso, por fazerem parte dos chamados Big Five, esses búfalos se tornam alvos principais para caçadores de troféus. Algumas dessas almas chegam a pagar $10.000 apenas pela emoção de matar um deles. Isso só agrava os problemas que aproximam essas criaturas magníficas do limite. De acordo com a lista vermelha da IUCN, a população de búfalos africanos é estimada em cerca de 570 mil e continua a diminuir, o que os colocou na categoria de quase ameaçados. No entanto, apesar disso, parece que os leões africanos ainda não vão ter um descanso tão cedo. E com apenas cerca de 40 mil deles restantes, parece que esses grandes felinos estão em uma situação ainda mais difícil do que os búfalos, lutando contra o implacável avanço do tempo, além daqueles ferozes bovídeos americanos. Enfim, o que você acha? Existe alguma outra fera que poderia igualar a tenacidade do búfalo africano em um confronto contra um leão? Compartilhe suas opiniões nos comentários e, como sempre, nos vemos depois.